Agora teremos o estudo da lição geral. Nosso guia de estudos tem sido sobre como interpretar as Escrituras. Temos seguido aqui esse guia, onde nós temos aqui questões, perguntas e reflexões sobre como interpretar a Bíblia de maneira melhor. Você pode ter acesso a isso de maneira digital, pelo site da cpb.com.br, e você também pode adquirir ela impressa, ok? Aqui na igreja nós temos também uma loja que tem esses itens aqui do lado da igreja. Estamos nas últimas lições para concluir esse trimestre. A cada 3 meses temos uma série nova e a gente aprende muito. É como um curso de teologia simplificado. Então convido você a aproveitar esse estudo diariamente. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar antes, de eu falar agora, nós inauguramos há 2 semanas a geladeira solidária. O que é a geladeira solidária? É uma geladeira de exposição, onde nós colocamos à frente da igreja, com lanche, com alimentos para pessoas que vivem uma situação de rua, estão em situação de emergência. Então, eu agradeço porque hoje o Ministério dos Homens, junto com o Ministério das Mulheres, providenciou. Ontem as mulheres prepararam o alimento e hoje os homens estão aqui na porta da igreja fazendo a distribuição, orando com as pessoas que vão até ali a geladeira e entregando os alimentos. Você pode ajudar participando, doando alimento para que nós possamos doar no próximo sábado. Então, na sexta-feira, você pode vir aqui à igreja e deixar suco, um sanduíche natural, uma fruta, uma banana, uma maçã, uma tangerina, algo que possa ser já embalado de maneira individual, por questões sanitárias, e a gente possa então entregar para as pessoas que vierem aqui. Junto com isso vai ser oferecido uma oração, uma literatura, para que assim a gente possa fazer com que esse amor que Cristo tem movido no nosso coração seja envolvido também no coração de outros. Então, geladeira solidária, faça parte dessa ação. Muito bem, nosso tema da semana, nós estudamos durante toda a semana sobre as profecias, a Bíblia e as profecias. Então, convido você a participar conosco, enviando sua pergunta no chat. Eu agradeço a presença de vários aqui que estão conosco aqui, participando do chat conosco. Nós temos aqui várias pessoas que estão contactando a gente. Olha, o Haroldo, muito obrigado, a Rosa Figueiró, o Dinho, a Lúcia Sherman, nós temos a Leonildes, o Rosinaldo, a Ivana, muito bem, olha, o Onei Afonso, a Rosana Souza, já falei, o Fernando, a Thelminha, a Andréia Passos, o Pedro Bastos, a Maria de Nazaré, a Norma Laurindo. Que bom, vocês estão conectados com a gente. Então, por esse canal no chat, você pode enviar um comentário, uma pergunta e participar com a gente. A gente vai seguir uma sequência, mas a qualquer momento você também pode participar, tá bom? Para ficar bem interativo. Então, vamos fazer uma oração para que Deus conduza a gente, para a gente poder ter um bom estudo. Então, feche os olhos. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. Agora direcionados por esse tema, as profecias na Bíblia. Nos ajude a recapitularmos o que vimos durante a semana e aprofundarmos a nossa compreensão de como fazer uma interpretação profética adequada, conforme a coerência com a palavra bíblica, para que não sejamos enganados ou tomemos decisões equivocadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu que a comunicação é uma arte? Você falar e a pessoa entender, entre esse processo podem acontecer ruídos. Nem tudo aquilo que a gente fala vai ser recebido por quem ouve da mesma maneira como a gente pensou. Por isso que existe vários estudos promovendo uma melhor comunicação para que o receptor tenha uma fidelidade com a mensagem original, como pensou aquele que transmitiu. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Deus usou agentes humanos, falíveis, como eu e você, mas que foram escolhidos para essa missão. A linguagem da Bíblia é diferente da nossa, a época da Bíblia é diferente da nossa. Contudo,
a palavra de Deus, ela percorre o tempo, atravessa a cultura, atravessa a língua e alcança a nós hoje. Aí a pergunta que fica é: como é que nós podemos compreender adequadamente as profecias, que é um conteúdo bem específico da Bíblia, sem distorções da sua real mensagem? Isso é o que vimos durante a semana, estudamos um pouco mais sobre isso e vamos juntos agora então participar desse estudo, a Bíblia e as profecias. Um texto que merece a nossa leitura está em Daniel capítulo 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então nós encontramos aqui um texto que apresenta uma data e um período bem curioso, que merece um pouco de tempo, dedicação, para compreendermos. Bom, a gente vai iniciar lembrando um pouco que a interpretação bíblica, ela deve ser tida como Deus deu de forma original. Nós encontramos, desde o período da Reforma Protestante, em 1517, está instalada algumas bases do estudo da Bíblia. Somente a Bíblia, toda a Bíblia. Então, essas bases, elas devem nortear o estudo interpretativo da Bíblia. Por isso que, ao encontrar um texto profético, eu devo então identificar esse texto e buscar então aplicar essas bases para que nós não desviemos do sentido original. E entendemos que dentro do protestantismo, que trouxe a restauração de toda a Bíblia e somente a Bíblia, estava o método interpretativo que leva em conta o decorrer da história, é chamado de historicismo. A Bíblia revela a mensagem que alcançou o profeta no seu tempo, mas uma mensagem que teria sua aplicação também para o futuro ao longo da história. Então, se nós vivemos hoje após o cumprimento dessa história, devemos então analisar a profecia como ela é, cumprindo-se ao longo da jornada humana. Então, o historicismo ele tem base na Bíblia, a gente vai ver alguns versos aqui, algumas passagens. Então, pós-reforma protestante, numa tentativa de mudar essa interpretação coerente da Bíblia, houve uma instituição, por parte da igreja, a grande igreja predominante do mundo, em aplicar duas outras maneiras de interpretar a Bíblia: o preterismo e o futurismo. O preterismo pega profecias e colocam todas como já cumpridas no passado, e o futurismo pega as profecias e coloca todas como ainda não cumpridas, mas que virão a cumprir-se no futuro. Ambas estão erradas, porque a profecia ela se cumpriu, se cumpre e vai se cumprir, ou seja, a história vai dando cumprimento às profecias. Por isso que o historicismo é isso, é ter o fluxo da história no cumprimento profético, e as evidências, os destaques, as pistas que são dadas, vão então decifrar em que momento histórico isso acontece. A gente lembra, por exemplo, da estátua, o sonho que Daniel revelou, depois do sonho interpretou, e Deus o revelou a Nabucodonosor, de uma sucessão de reinos, que partiam da Babilônia, e iam até um reino dividido, misturado ferro com barro. Assim, houve uma sequência de eventos, que mostra que a história cumpriu a profecia. Por isso que o historicismo ele tem base na Bíblia. Muito bem, nós já temos aqui alguns comentários. O Haroldo Melo comenta: o preterismo e o futurismo e a abordagem histórico-crítica confrontam a abordagem historicista, o que faz com que a ISD, a Igreja Adventista, advogue a abordagem historicista. De fato, o historicismo ele tem várias linhas, A abordagem interpretativa que a Igreja Adventista usa é histórico-gramatical. Ela não é crítico-gramatical, é duas coisas diferentes. A histórico-gramatical é olhar a Bíblia aplicando-se na história e a forma como Deus aplicou a formação dos textos, o uso dos verbos. Já comentamos aqui em outra lição de que há algumas formações que parecem ser erradas gramaticalmente, mas porque revelam a essência de Deus. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou está no singular, mas a palavra Senhor está no plural. Por que isso? O verbo tem que concordar com o sujeito, com o pronome. Por que que o pronome está no plural, mas o verbo está no singular? É para apresentar que Deus é triuno, é mais de uma pessoa, mas Ele trabalha de maneira
a promover o bem, a criação, a vida, de forma unitária, se torna um no propósito, na missão. Então, é um Deus manifesta em três pessoas. Então, essa aplicação gramatical, ela traz essa complexidade de quem é Deus. Então, a maneira correta de interpretar a Bíblia é a histórico-gramatical, não a histórico-crítica. Então, a Igreja Adventista adota a mesma maneira que os reformadores usaram, a histórico-gramatical. A histórico-crítica foi uma derivação que veio depois, no período do Iluminismo, no período onde tentou-se trazer de volta a religião, mas com bases críticas, argumentativas ou explicativas da fé. Essa não é a maneira que nós defendemos de traduzir, interpretar a Bíblia. Tem outro comentário aqui, de mais pessoas que estão participando com a gente, e a gente agradece a sua participação, entendendo que ela ajuda muito a gente avançar na nossa interatividade. Outro comentário importante aqui, a pessoa tem uma frase para definir o seu nome, ela diz: a própria Bíblia Sagrada a si mesma se interpreta. O maior teólogo é Jesus Cristo, revelado no Apocalipse. Amém, sem dúvida. Esta é uma das bases da Reforma Protestante. A Bíblia explica a si mesma. Muito bem, a Rosa Figueiró, colocando aí, aprendendo com a Escola Sabatina. A Wendel Correia faz uma pergunta: por que o método historicista é adotado por poucas denominações religiosas atualmente? Eu não sei exatamente quantas e quais são definidamente as que adotam. Agora lembre, o método historicista ele tem nuances, como eu disse, a histórico-crítica, mas a histórica-gramatical é a abordagem dos reformadores, e essa é a abordagem que nós defendemos e utilizamos, porque ela tem coerência com o conteúdo bíblico, ok? É essa que usamos. Por que nem todos usam? Porque cada um tem suas pressuposições e querem torcer o texto para que ele não mude as suas concepções já definidas. Porque quando a gente usa o método histórico-gramatical, temos que estar assim abertos ao que Deus diz, ao que Deus designa. E aí, muitas doutrinas caem por terra quando se usa o método histórico-gramatical. Muitas interpretações especulativas, absurdas da Bíblia, das profecias, caem por terra quando se usa o método histórico-gramatical. Por isso, então, que nem todos preferem, porque ele é um método tradicional, um método conservador, que mantém a veracidade do conteúdo bíblico. O Dinho comenta: Cristo no seu santuário celestial perdoa os pecados arrependidos, dos pecadores arrependidos, e concede o poder para viver uma nova vida, cumprindo a promessa do novo concerto. E essa é a mensagem profética que acabamos de ler aqui, da purificação do santuário, o perdão de Deus a todo sincero arrependido pecador. Muito bem, vamos avançar então agora, falando um pouquinho sobre esse historicismo. Como é que a gente pode identificar na Bíblia esse historicismo? Os eventos se cumprindo ao longo da história, ou seja, há eventos proféticos que já cumpriram, que estão cumprindo agora e que ainda irão cumprir. Por que a Bíblia propõe, e é mais sensato, usar esse método para interpretar as profecias? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo então, em Daniel capítulo 2. O livro de Daniel é um livro profético, mas que também tem assuntos históricos, mas uma boa parte do livro são profecias. Então nós vamos ali no capítulo 2 de Daniel, e vamos ver alguns versos, a partir do verso 27. Então Daniel, capítulo 2, verso 27 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça quando estavas no leito são estas. Verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser.
Verso 30. A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Verso 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Verso 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, e encheu toda a terra. Verso 36, este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos o rei. Verso 37, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra, e um quarto, e Daniel avança. Você percebeu? Ele revelou o sonho, detalhes do sonho, depois identifica o ponto de partida do sonho, a interpretação. E o ponto de partida é Nabucodonosor, Babilônia. Tu és, ó rei, a cabeça de ouro. Ou seja, essa estátua tem diferentes metais ou materiais à sua composição. E a parte inicial, de ouro, significa Babilônia. Mas depois virá um outro rei. Então essa mensagem ela mostra que Deus estava revelando as mudanças de reinados, de domínios globais, que estava naquele momento sobre Babilônia, mas que passaria a outro reino. Quem jamais imaginaria que a grande Babilônia deixaria de ser a governante mundial? Mas Deus antecipou isso através desse sonho dado ao rei e revelado a Daniel. E Daniel mostra então que viria um segundo, um terceiro, depois um quarto reino após Babilônia. Então você vê claramente que há um uso da história para provar o cumprimento da profecia. Essa é uma evidência de que o historicismo é a melhor maneira de interpretar as Escrituras, o método historicista, porque a própria Bíblia mostra uma sequência ininterrupta de grandes governos mundiais, a começar do momento em que a revelação é dada. O reino de Babilônia, que foi no 6º século antes de Cristo. Então já mostrou aí a sucessão de reinos que viria depois. Então, nós encontramos aqui claramente na Bíblia o uso da história como interpretação das profecias. Deixa eu ver se alguém colocou um comentário, uma pergunta aqui para a profecia. Alguém menciona a profecia das 70 semanas, é o ponto de partida para os 2.300 dias. A gente vai falar sobre isso, é verdade. O interessante do livro de Daniel, assim como Apocalipse, é que a gente lê um capítulo, você não vai entender tudo. É preciso você ler todo o livro, o contexto, para ir encaixando as peças. Deus usou a linguagem simbólica para que o conteúdo pudesse ser preservado e alcançar os seus devidos destinatários. Então, nós não podemos querer achar o significado de tudo naquele momento, a gente tem que olhar o contexto todo. Até porque se lembre que a definição de capítulos e versículos da Bíblia veio só depois do século XVI. Então, até o século XV, a Bíblia, ela tinha apenas os livros, mas não tinha capítulos e versículos. Então, essa divisão veio bem depois. Então, essa divisão, ela é para facilitar o acesso a porções da Bíblia. Mas quando eu vou estudar a Bíblia, especialmente um conteúdo profético, eu tenho que ler tudo o que o profeta escreveu, para encontrar, então, os significados, as referências, ao longo de toda a revelação dada por Deus àquele profeta. A Sueli comenta, as sequências dos fatos promove um fundamento para a interpretação historicista protestante
das profecias que a Igreja Adventista defende. Obrigado, Sueli, pelo seu comentário. Muito bem. Um outro texto que a gente vai ler agora está em João capítulo 14, verso 29. Então vamos para o Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 29. Estou abrindo a minha Bíblia, você pode abrir a sua também. Evangelho de João, capítulo 14, verso 29. Olha aí o propósito do porquê temos que estudar as profecias. Jesus diz: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Qual é o objetivo da profecia? É revelar o que vai acontecer de forma prévia, para que isso fortaleça a nossa fé. Então Deus dizendo que haveria um outro reino que venceria a Babilônia, e outro que venceria esse, e assim por diante, Ele estava dizendo o seguinte: Deus dizendo, tenho o controle da história, e eu sei o que vai vir depois, então eu digo para vocês, para que vocês possam crer em mim. Entendeu? O objetivo da profecia é fortalecimento da nossa fé, e outra, é uma mensagem divina para dizer para mim e para você, que nós não fomos esquecidos, que Deus cuida de nós. Então estamos passando pela pandemia, pela crise mundial, que tende a ficar ainda pior, mas Deus ainda está conosco. Ele vai cuidar do seu povo fiel, Ele não nos abandonou, Ele sabe o fim desde o princípio, e se eu confiar minha vida a Ele, se eu crer nele, seguir a sua palavra, Ele vai cuidar de mim. Você percebeu isso? Então a profecia é dita para fortalecer a nossa fé, para que quando as coisas forem acontecendo, como já aconteceram, nós tenhamos certeza de que Deus, de fato, é Deus. Ele sabe de tudo, porque Ele previu todas as coisas. Alguns comentários aqui, a Andréia, um tema abençoado, muito obrigado, esse estudo da lição. O Felipe, os preteristas dizem que a profecia se cumpriu com Antíoco Epifânio, já os futuristas dizem que ainda ocorrerá. É isso mesmo, obrigado, Felipe Cavaleiro, por isso. Os preteristas, eles aplicam, né, a uma pessoa o cumprimento de uma parte da profecia de Daniel capítulo 7, chamada ponta pequena, ou chifre pequeno. Só que na profecia bíblica, chifre, reinos, animais, não se aplicam a pessoas, mas a reinos, a governos, ok? Não é o nome, até porque, por exemplo, Babilônia, não era só Nabucodonosor, veio Nabonido, Nabopolassar, ok? Então, a dinastia toda que governou Babilônia está inserida nessa cabeça de ouro. Não é só o Nabucodonosor, ok? E assim por diante. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. E o preterismo, ele tenta aplicar para o passado, inclusive, ele aplica o chifre pequeno como sendo um homem, Antíoco Epifânio. Mas, na verdade, a gente já sabe, vai descobrir isso juntos aqui, que ele se aplica a um governo religioso político. Muito bem, vamos avançar agora, estudar um pouquinho sobre o princípio de ano. Você já ouviu falar sobre isso? Princípio de ano. O que seria o princípio de ano? Em profecia bíblica, o tempo é relatado de maneira pequena, mas abrangendo um período grande. Eu vou repetir. Na profecia se fala de um tempo pequenininho, usando expressões como tarde, manhã, semanas. Ele não usa específico, dias. Ele não fala anos. E se passará entre o reino A e o reino B 50 anos. Nunca na profecia vai estar assim. Sempre vai estar assim, expressões como, se passará 50 tempos, se passará 70 semanas, se passará tardes e manhãs, entendeu? Então, esse já é um código para que aquele tempo não seja entendido de maneira literal, mas de maneira simbólica, ok? Então, é um tempo pequeno, usado de maneira simbólica, mas para referir um tempo real muito maior. E como é que a gente pode encontrar isso na Bíblia? Lembra do princípio? Somente a Bíblia e toda a Bíblia? Então convido você a olhar comigo duas passagens da Bíblia para entender o princípio dia-ano. Primeira está em Números 14, verso 34. Vou abrir minha Bíblia aqui, você pode também abrir a sua. Números capítulo 14, versículo 34. Você também pode mandar aqui sua participação, para a gente poder ir comentando juntos esse princípio dia-ano. Números 14, 34, já encontrou aí também? Olha o que diz a Bíblia, ó.
segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Olha essa expressão, cada dia representando um ano. Levareis sobre as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Deus, ele apresenta aqui essa mensagem, de que uma viagem que era para ser curta, né, pelo êxodo, até chegarem na terra prometida, demorou muitos anos, por causa da desobediência, a incredulidade, a falta de fé, a falta de amor do povo, o egoísmo. Então Deus alongou aquele período, tanto que, segundo a própria Bíblia, dos que saíram do Egito maiores de idade, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Que coisa, não é? Todos adultos morreram ao longo dos 40 anos, devido à desobediência a Deus. Então os que entraram na terra prometida, eram jovens abaixo de 18 anos, que é claro, ficaram adultos, mais velhos, e peregrinaram fielmente até chegar na terra prometida. Mas o que chama a atenção nesse texto, é a expressão, referindo-se a dias, mas correspondendo a anos. Você percebeu? Para cada dia, representando um ano. O outro texto que nos ajuda a entender isso, está em Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Então vamos avançar agora um pouquinho mais na Bíblia, ao livro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7. Já encontrei aqui, você? Esperar você encontrar aí, Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano, voltarás, pois o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Olha a expressão que aparece aqui, ó, cada dia, viu o texto aí? Correspondendo a um ano. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Por que será que tanto em Números, como agora no livro de Ezequiel, a referência, usando o conteúdo profético, você percebe claramente que o assunto é profecia, aplicando um dia a um ano? Porque Deus está dando para nós aqui a decifrar do código. Em profecia bíblica, toda vez que usa o termo referendo a dias, tardes e manhãs, semanas, está se referindo na verdade a anos, ok? Há anos. Então, essa é a maneira de você usar o método histórico-gramatical para entender a Bíblia, é deixar que ela própria venha a trazer seu significado. Então, a relação entre dia e ano traz para nós a compreensão de como Deus agiu ao longo da história. Até porque, se nós fôssemos pegar os tempos proféticos mencionados, por exemplo, em Daniel, na sua literalidade, sem usar o devido simbolismo que está ali implícito, não teria sentido, porque mostra uma mudança de reinos que duraria poucos dias. Como é que em poucos dias um governo vem e outro vai? Então são anos entre um governo e outro, e um domínio de um povo e o domínio do outro. Por mais que esse governo seja forte e poderoso, demora algum tempo para ele assumir o seu domínio mundial. Então seria incoerente, percebe isso? Então, as profecias, quando usam termos como tardes e manhãs, semanas, se refere na verdade a anos. Cada dia corresponde a um ano. Então, tarde e manhã, que foi o texto que lemos aqui inicial, significa um dia, porque o dia foi criado dessa maneira. Tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, e assim por diante. Deixa eu ver se alguém comentou algo sobre esse tópico para a gente poder partilhar. A Elaine coloca aqui, obrigado Elaine Vansler, ela diz assim: além da sequência histórica claramente revelada por Daniel, o capítulo 2 também diz que a profecia era para o tempo do fim. É verdade, Elaine. Então ela tinha um cumprimento no tempo de Daniel, mas apontando para o tempo do fim, mostrando então o seu cumprimento ao longo da história. O Wendel Correia coloca aí: o princípio de ano é um símbolo, assim como os reinos representados por tipo de metais e animais. Perfeito, Wendel, é isso mesmo. Assim como os animais não podem ser entendidos como literais, um leão com asas, ok? Então, um leopardo com 4 cabeças,
Então, não existe isso, ó. Seria uma coisa horrível, né? Não existe isso. Isso aí é uma anomalia. Então, assim como eles são representativos simbólicos de governos, com lideranças, né, subdivididas, ou com ações de sua conquista muito rápidas, como é o caso da asa, que dá velocidade à conquista, assim também é simbolicamente a interpretação do tempo nas profecias. Outro comentário aqui, a Caiane coloca aqui: um rabino me questionou porque só no Novo Testamento está escrito sobre o Messias Jesus, e no princípio ele era o Verbo, em João, onde está profetizada a vinda do Messias no Velho Testamento. Olha, toda a Bíblia, o Pentateuco, por exemplo, mostra a vinda de Jesus em Gênesis. Quando você olha, por exemplo, o livro de Gênesis, nós encontramos no capítulo 3, mencionado aqui no versículo, olha aqui, ó, versículo 16, vou começar a ler do 15, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a profecia de Cristo, o Messias. O Messias viria da descendência da humanidade e pisaria a cabeça da serpente. Por quê? A serpente questionou de que é impossível obedecer às leis de Deus. Então deveria vir um descendente da humanidade que cumpriria todas as leis e morreria de maneira injusta. Quem na história cumpriu toda a lei, cumpriu não só a lei, mas morreu de maneira injusta? Jesus Cristo. E tem mais, se você avança para os profetas, como Isaías, capítulo 9, você vai encontrar Isaías 51, você vai encontrar a profecia de Cristo, dizendo quem ele era, o nome, a cidade que ia nascer, a época, tá? O livro de Daniel também anuncia a vinda do Messias, dizendo inclusive o ano que ele deveria morrer, na metade da última semana, das 70. Então veja, nós temos fortes indícios no Velho Testamento para afirmar que Jesus é o Messias. Então, a proposta para estudar com uma pessoa que tenha esses questionamentos é fazer um estudo temático da Bíblia e progressivamente avançando nos temas, ok? Olha o que diz agora para nós, para compreendermos um pouco mais essa questão do dia-ano. Apresenta para nós aqui um período, o período de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. O santuário a ser purificado não é o santuário da terra, até porque não existe mais santuário da terra como foi feito originalmente. E lembre, Deus deu a Moisés a planta do santuário, mas um modelo, porque há o santuário no céu, e Paulo vai enfatizar isso no livro de Hebreus. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas em um superior, e ele é um sacerdote de superior aliança. Então, o santuário referido em Daniel é o santuário do céu. É necessário entendermos um pouco dos rituais, e o ritual de purificação acontecia apenas uma vez por ano. Era um ritual diferente no sentido de simbologia, porque todos os dias oferecia-se um cordeiro, no qual algum pecador confessava o pecado sobre ele. Mas no dia da purificação, não. O cordeiro era morto e ninguém confessava nenhum pecado sobre ele. Então morria um cordeiro totalmente inocente, sem transferência simbólica de pecados. Então o sangue dele, ao invés de trazer contaminação ao santuário, purificava o santuário. E esse ritual, ele era feito no local especial, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, onde tem a lei de Deus dentro da arca. Então, era um ritual no qual o sumo sacerdote adentrava nesse compartimento e então efetuava a intercessão por todo o povo. Então, Deus fazia de maneira miraculosa a purificação daquele ambiente. A Bíblia diz que uma nuvem descia do céu e tomava conta do santuário, mostrando que Deus havia aceito aquela oferta e então manifesta o seu perdão. Daniel então diz que até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Vamos traduzir isso literalmente? Santuário purificado, 2.300 dias, um ano tem 300 dias, não é isso? 360 dias. Então 10 anos daria 3.000 dias. Então
um pouco menos, vamos colocar aí 7 anos e meio, seria o período que duraria a purificação do santuário. Daniel teve isso no final do 6º, início do 5º século. Como é que isso daria só 7 anos e meio, se ainda estavam ainda no governo da Babilônia? Deveria vir ainda a Medo-Persa, deveria vir ainda a Grécia, entende? Então esse período de fato é simbólico, abrange um período muito maior, que é o período final da história, onde iniciaria o juízo de Deus no santuário. Por que o juízo de Deus tem que iniciar no santuário antes do final da história? Porque quando Cristo voltar, Ele vai vir para buscar o seu povo fiel, para ressurgir da morte, ressuscitar da morte, os que descansaram na fé, e efetuar o juízo sobre aqueles que rejeitaram o plano da salvação. Entendeu? Então, esse juízo não vai acontecer na hora que Ele volta, mas antes de Jesus voltar. Então, nós estamos, segundo as profecias, no cumprimento do final desse juízo, porque esse juízo já se cumpriu, ele já começou, ele está em cumprimento, mas ele já iniciou, porque o ponto de partida para os 2.300 dias está no capítulo seguinte, que fala sobre as 70 semanas, o capítulo 8, ok? Nós temos ali então a profecia, capítulo 8 e 9 de Daniel, a profecia das 70 semanas. Bom, eu queria convidar você agora a falarmos um pouquinho sobre o chifre pequeno. O chifre pequeno. Que chifre pequeno é esse? Que história é essa? O que é que ele significa? Vamos ver juntos? Olha comigo aí o capítulo 7 de Daniel. Vou então aqui abrir a minha Bíblia no capítulo 7. Você também pode abrir a sua aí comigo. Pode ir enviando o seu comentário, sua pergunta, para a gente estar falando junto aqui. Daniel, capítulo 7. Alguém comenta aqui, nós adventistas somos criticados, mas Deus não faz nada, não fez nada, não foi condenado. O problema é que ninguém discute conosco, porque não somos enganadores. Ok, está só enfatizando que nós temos embasamento bíblico, nós abordamos todo o conteúdo. Muito bem. A Ilane comenta, para o estudo de profecia, seria importante saber a diferença entre as palavras gregas, cronos e kairos. Muito bem, Elaine, você aprofundou como professor esse tema, não é? É mencionado na Bíblia de que ela foi escrita na língua diferente da nossa. E há algumas traduções que não trazem a complexidade da palavra. Então, tempo é uma palavra, por exemplo, em inglês, time, não é? Mas tempo em português é a mesma palavra. Ei, me dá um tempo. Você fala para a pessoa, me dá um tempo aí. Quer dizer, dá uma pausa, me dá um momento aí, porque está demais, me dá um tempo, não é isso? Agora você pode dizer para a pessoa assim, o seu tempo é de 5 minutos, está definido o tempo, não é? Então, o tempo de 5 minutos, se me dá um tempo, no uso da língua é diferente, mas a palavra é a mesma, tempo, não é isso? Só que na Bíblia, na língua original, tem palavras diferentes. Cronos é o tempo cronológico, sequencial, e kairos, no grego, é o tempo oportuno, ok? É aquele momento, aquela oportunidade. Então, são duas coisas diferentes, mas que em português fica traduzido só como tempo. A gente vai talvez ter outros momentos para apresentar exemplos disso na Bíblia. Vamos ver então, capítulo 7 de Daniel. Nós não vamos ler todo o capítulo, eu aconselho que você leia todo ele, mas a gente vai ler justamente a parte que fala sobre o chifre pequeno. Vamos ver o versículo 23 de Daniel 7, em diante. Daniel 7, 23. Então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará sobre a terra, toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade um tempo, mas depois se assentará um tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Muito conteúdo aqui, vou tentar simplificar para você. Daniel teve a visão com o mesmo conteúdo da estátua,
do sonho de Nabucodonosor, mas agora representado por animais. Para cada material da estátua, aparece um animal. Então, para o ouro, aparece o leão, para a prata, o urso, para o bronze, o leopardo, e para o ferro, o animal terrível e espantoso. E para os pés, que é mistura de ferro e barro, aparecem 10 chifres, que são 10 governos. Percebeu aí a relação perfeita do capítulo 2 com o capítulo 7 de Daniel? A estátua com os materiais e os animais. E desses chifres, dos 10, surge um diferente de todos. E o que esse chifre pequeno faz? Primeiro, a Bíblia descreve que ele profere palavras contra o Altíssimo. Ou seja, esse poder é diferente dos outros porque ele tem atributos religiosos. Ele afeta diretamente o que é religioso, o que é sagrado. Percebeu isso? Os outros não falam disso. Não envolve elemento religioso nos outros governos. Aí a Bíblia avança dizendo assim, cuidará em mudar os tempos e a lei. Qual é, na história, o domínio, o governo mundial que se atreveu a mudar a lei de Deus? Vai tirando suas conclusões aí. E diz mais, mas depois se assentará um tribunal e fala assim, olha, que esse tribunal vai acontecer depois de uma perseguição que essa ponta pequena, esse chifre pequeno vai fazer contra os santos do Altíssimo, que lhes serão entregues. E olha a linguagem para tempo que aparece aqui, 2 tempos, tempo e metade um tempo. 2 tempos, um tempo, 2 tempos e metade um tempo. Um tempo, a gente vai perceber claramente na Bíblia que ele se refere a um ano. Então, um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, então são 3 anos e meio. Se um ano tem no calendário judaico 360 dias, são 360 vezes 3,5, que dá 1260. Mas não são dias literais, são anos. Foi o período que durou essa perseguição, essa autoridade religiosa, política, sobre o povo de Deus. Ok? Então a gente vai traduzindo isso daí e vai compreendendo esses símbolos. Então, não há como aplicar isso a uma pessoa como Antíoco Epifânio. Ele não viveu 1260 anos, ele não fez tudo isso que é proferido aqui, ele não teve essa autoridade toda mundial. Então, assim sendo, compreendemos que essa palavra contra o Altíssimo é tirar aquilo que é próprio de Deus. Isso está além do que entrar num santuário e fazer algum ritual impróprio lá dentro. Proferir palavras contra o Altíssimo e blasfemar contra Deus é tomar aquilo que é próprio de Deus. E sabe qual é uma coisa própria de Deus? Perdoar pecados. Isso só Deus pode fazer, só Deus tem autoridade para fazer. Então, quando alguma instituição religiosa, quando alguma pessoa atribui-se o poder de perdoar pecados, ela está proferindo palavras contra o Altíssimo, ela está blasfemando contra Deus. Então você pode ir decifrando aí qual o governo religioso político da história, que teve um grande período de supremacia, que perseguiu pessoas, que mandou crucificar, que mandou queimar, que mandou matar, que fez inquisições, julgamentos às escuras, para amedrontar, para diminuir o movimento cristão verdadeiro, puro ao conteúdo original, e que mudou a lei de Deus, mudou o dia de guarda do sábado para o domingo, e que tomou para si o direito de dizer para quem pode não receber perdão. Percebeu aí? Então atribui-se isso claramente pela profecia bíblica, como sendo a Igreja Apostólica Católica Romana, que ao longo da história, o movimento romano-papal teve a sua supremacia, avançou na perseguição, afetando diretamente o povo de Deus, ok? Então a ponta pequena, o chifre pequeno, aplica-se à Igreja Romana. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui para a gente poder avançar. Obrigado aí ao Feliz Sábado, ao cumprimento de todos. Aqui diz o José, o medicamento importante para todos é a palavra de Deus. Amém. Fala-se de tantos medicamentos hoje necessários, né? E um necessário deles é a palavra de Deus. Deus seja louvado por isso. O Wendel comenta, os preteristas interpretam que o chifre pequeno ficou no passado. O método historicista aponta a uma instituição religiosa descrita no capítulo 7. É isso mesmo, perfeito.
A Elaine Wanzer faz também um novo comentário, olha, a mudança do tempo também é clara na forma como o mundo conta o tempo hoje. Hoje, por exemplo, o dia começa à meia-noite, não é? Só que, biblicamente, o dia começava no pôr do sol. Por isso que é descrito em Gênesis 1, tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia, assim por diante. Porque o mundo era escuro, a terra sem forma e vazia. Deus disse luz, houve luz, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Então o dia começa com a parte escura, que na Bíblia é descrita como tarde. E a expressão manhã é a parte clara do dia. Ambas têm, em sua maioria, a depender da região do mundo, 12 horas. Essa é a média, porque compõe então 12 horas de parte escura e 12 horas de parte clara. Então a mudança do dia, conforme Deus definiu, é no pôr do sol. Então nós nos relacionamos, temos compromissos que levamos em conta o relógio, não há problema nenhum, mas na hora de obedecer à palavra de Deus, à lei de Deus, temos que levar em conta a viração do dia biblicamente. Por isso que nós fazemos um culto de gratidão a Deus, para poder experimentar o dia tão especial que é o sábado, o 7º dia da semana, no pôr do sol da sexta, porque no pôr do sol da sexta inicia o sábado, e não esperando o relógio marcar meia-noite. Assim também a gente faz quando é o final do ano, a gente faz um culto de gratidão a Deus pelo ano que concluiu, no pôr do sol do dia 31 de dezembro. É apenas um ato simbólico, que a mudança do ano não tem nada a ver com a nossa vida religiosa, mas é uma gratidão a Deus pelo ano. Então, por que fazer meia-noite? É feito no pôr do sol, porque a mudança do dia, biblicamente, é no pôr do sol. Foi bem falado aí, para não esquecermos esse ponto importante. O Rosinaldo comenta que o chifre pequeno de Daniel 7, ele surge do quarto animal, mas ele permanece como parte deste quarto animal, que é Roma pagã. Ele tem características do reino do quarto animal, ok? Então, quando fala que a estátua tem os pés de ferro, e os pés é mistura de ferro em barro, o que quer dizer? Você não vai encontrar o bronze no ferro, você não vai encontrar o ouro na prata, você vai encontrar claramente ouro, prata, bronze, ferro e ferro em barro, ok? Então, é claramente descrito que o último reino tem características do anterior, é porque o anterior ele passou por uma nova fase. Então, biblicamente é reconhecido como duas fases, Roma pagã e Roma religiosa, ou Roma papal. Então, o quarto animal é Roma, mas em dois momentos, o seu momento pagão, né? O momento em que não aceitou o cristianismo com religião oficial, e o momento que aceitou e fez as mudanças do cristianismo, que então institucionalizou a igreja, e criou então um movimento papal com determinações, acréscimos e subtrações à palavra de Deus. Essa é a compreensão que a Bíblia nos passa. Avançando agora para a conclusão da nossa lição, os últimos minutos, nós temos o juízo investigativo. O que seria então a mensagem de Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa profecia, ela é aprendida quando estudamos a passagem bíblica que fala sobre as 70 semanas, que estão aí apresentadas para nós na palavra de Deus, no capítulo 9 de Daniel. Então, as 70 semanas são o ponto de partida para o cumprimento das profecias bíblicas, ok? O ponto de partida. Então, a partir das 70 semanas, nós encontramos então a compreensão de que aquele período maior teria então seu cumprimento a partir da reconstrução de Jerusalém, que aconteceu no ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes. Então você vai encontrar claramente isso aí, estudando um pouco mais a profecia bíblica. Então, se nós pegarmos 2.300 anos a partir da reconstrução de Jerusalém, nós vamos chegar então a meados do século XIX, a 1844, justamente aonde já teria se cumprido os diferentes governos, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã, Roma religiosa, os reinos divididos, e então vem esse chifre pequeno, o seu poder é cortado, depois a ferida é curada, e então Cristo inicia o juízo investigativo. Então,
Acredita-se pela profecia bíblica, isso não é apenas uma mensagem da Igreja Adventista, vários outros tinham essa concepção, Isaac Newton, outros teólogos, Manuel Lacunza, um teólogo católico, também tinha esse conhecimento de que o juízo de Deus iniciaria no final dos 2300 tardes e manhãs, e o seu cumprimento foi em 1844. Assim sendo, nós entendemos que esse período ele é crucial para compreendermos quando começa o tempo do fim. Amigo, nós estamos no tempo do fim. Falta isso aqui para Jesus voltar. Então, Cristo já iniciou no santuário celestial o juízo sobre a humanidade. E quando ele conclui esse juízo, e vai falar sobre a abertura do 7º selo em Apocalipse, a Bíblia descreve assim, houve silêncio no céu. Por que no céu? É onde está o santuário celestial. Por que houve silêncio? Porque a obra de Cristo nesse ambiente, ela vai acabar, ela vai finalizar, ela vai cumprir. E então, Cristo vai deixar o santuário celestial e vai vir à terra para buscar a mim e a você. Amém? Por isso que o santuário vai ficar em silêncio. Olha que coisa fantástica. Então, nós estamos entre a abertura do 6º para a abertura agora do 7º. Já abriu-se o 6º selo, estamos agora à espera do 7º selo ser aberto. Então já cumpriu-se o início do juízo de Deus. Quando o juízo concluir, nós não sabemos o dia nem a hora, o próprio Cristo disse isso, nós sabemos que estamos no tempo do fim, nós estamos no fim do tempo do fim. Quando chegar esse momento, Cristo volta. Bom, avançando então, para nós concluirmos, a Bíblia em profecias usa muito a tipologia. Nós encontramos aí a questão da tipologia do tempo, a aplicação do princípio dia-ano, e nós temos aí várias tipologias. Por exemplo, no livro de Mateus, o próprio Cristo se compara a Jonas, o fato de ter ficado 3 dias no ventre do grande peixe, assim ficaria o Filho do Homem no ventre da terra. Depois nós temos em João 19, mencionando aí que nenhum dos ossos seria quebrado. Depois a tipologia da serpente levantada no deserto, assim como a serpente foi levantada no deserto, há de se levantar também o Filho do Homem. Então, aquela serpente na qual as pessoas olhavam e tinham então a cura pelo veneno da serpente, assim também aquele que olha para Cristo e aceita o sacrifício na cruz, tem a cura do veneno do pecado. Paulo vai falar para nós em Romanos capítulo 5, que Cristo é o segundo Adão, então ele veio com a natureza incorruptível, mas com aspecto de corruptibilidade, ok? Então Cristo ele veio, poderia falhar, assim como Adão falhou, mas ele não falhou em momento algum, mas o seu corpo estava afetado pelo pecado. E depois capítulo 1 de João, menciona Cristo como cordeiro. Ao João Batista vê Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim sendo, a tipologia, ela é muito presente na Bíblia, e ela é usada também como uma aplicação do cumprimento na história das profecias. Então, assim como mencionamos, animais, as partes da estátua, chifre, cabeças, significam governos, sucessão de autoridades governamentais mundiais, assim também é usado em outros momentos da Bíblia, a tipologia. E o santuário é a maior das tipologias, não é? Cristo é de fato o antítipo maior de tudo que era feito no Velho Testamento, os cordeiros que eram mortos, e o santuário terrestre era um tipo do santuário celestial, que é o verdadeiro santuário, o original, do qual Cristo está hoje intercedendo por mim e por você. Para concluirmos, eu proponho que você estude bem o capítulo 2 de Daniel, o capítulo 7, 8 e 9, e entenda que Deus tem cumprido a sua palavra ao longo da história. Ele tem cuidado de nós, e estamos vivendo então o finalzinho da oportunidade de salvação. Esse tempo de salvação, que é chamado de graça, ele vai encerrar. Apocalipse 22, versículo 11 e 12, diz que chegará um tempo onde o justo continuará na prática da justiça, e o ímpio na prática da impiedade. A porta da graça, a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador e viver a coerência da fé, ela se encerrará. O Espírito Santo será retirado da terra, permanecerá apenas nas vidas que o aceitaram até esse momento, e então cumprir-se-á os últimos eventos, as últimas pragas sobre a história da humanidade.
Cristo guardará o seu povo, Cristo protegerá, e então Ele voltará ao findar desses eventos catastróficos para buscar aqueles que o aguardam fielmente. Amigo, a pandemia não é ainda uma das 7 pragas, mas ela é um prenúncio do que ainda vai vir. Então, se faltava algo para você, não deixe a decisão para outro momento. Assuma o seu compromisso com Cristo, entregue a sua vida a Ele, busque fidelidade com Ele, e entenda que as profecias são uma prova de que Deus tem o domínio da história. Jesus está voltando. Você conhece alguém que você queria que tomasse decisão ao lado de Cristo? Eu queria te convidar nesse momento para a gente fazer uma oração. A gente vai ter logo em seguida um testemunho bonito de outra região do mundo, nós chamamos de carta missionária. Mas eu queria terminar fazendo uma oração com você. Eu queria que você pensasse agora em alguém que você quer muito que compreenda que estamos no fim do tempo do fim. Talvez essa pessoa tenha algumas restrições pessoais, algumas filosofias de vida que estão impedindo ela de tomar essa decisão, de aceitar toda a palavra do Senhor. Eu queria te pedir agora comigo para exercitar a fé, pensar nessa pessoa e vamos agora clamar a Deus para que possa fazer uma obra transformadora na vida dela. Vamos fazer isso juntos? Feche os olhos, oremos. Senhor, muito obrigado, porque estamos vivendo um momento singular da história, o fim do tempo do fim. O Senhor já iniciou o juízo sobre a terra e já está prestes a concluir esse juízo, para que o Senhor Jesus volte e busque aos seus filhos fiéis. Senhor, nós aceitamos a graça de Cristo, nós aceitamos o teu perdão. Por favor, confirme-nos na caminhada cristã, nos transforme, nos ajude em nossa caminhada, para que possamos permanecer cada dia mais conectados com o Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, nós colocamos em tuas mãos a vida e o nome das pessoas que agora pensamos. São familiares, são amigos, são vizinhos, conhecidos do ambiente do trabalho, dos estudos. Por favor, Pai, estão passando em nossa mente agora os rostos, os nomes, e nós te pedimos em nome de Cristo, que o Senhor possa tocar os corações dessas pessoas, sensibilize-as com a necessidade urgente dessa decisão, com a entrega da vida em tuas mãos, e que assim possam ser alcançadas com o plano da graça, e fazerem junto com a gente parte daqueles que viverão eternamente contigo. Traga o perdão, a transformação e a paz que excede todo entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.